Eu faço aniversário em abril e criei um conceito de renascimento. No dia 25 de julho, vai fazer 3 anos, eu vim para Teresópolis. Me separei, né, de um casamento de 35 anos, morava na Lagoa, no Rio de Janeiro, um bairro considerado nobre, um apartamento grande, e vim para uma cidade interior, para um loft pequenininho, e eu diria que foi ali para mim, eu comemoro hoje 2 aniversários, o dia que eu saí da barriga da minha mãe, que seria o meu aniversário biológico, e eu tenho um novo aniversário, que é no dia 25 de julho, que é o meu renascimento, em que eu percebi que o meu lado criativo e todas as atividades que eu fazia até aquele momento, né, quando eu escrevi meus primeiros livros, em que eu tentava entender o digital, não faria nenhum sentido, há 3 anos atrás, fazer um artigo como esse que eu estou escrevendo hoje, analisando aí, é o 5º artigo sobre o livro O Sucesso é Treinável, do Joel Moraes, refletindo sobre inovação pessoal. Eu escrevi ali que a inovação pessoal ela tem vários blocos. A gente faz reflexões sobre as nossas relações sexoafetivas, faz reflexões e faz mudanças na forma de lidar com a casa, com o hobby, com a família. Então a gente tem um conjunto enorme. E às vezes a gente meio que, por uma série de circunstâncias da vida, às vezes num determinado casamento, você vai se afastando, né? Você vai deixando a outra pessoa cuidar da casa, por exemplo, cuidar de uma série de coisas, e você fica ali meio que você trabalha como eu estava fazendo, né? Eu pensava o digital e algumas coisas na minha vida não estavam não estavam rodando, não estavam sendo acionadas porque eu vivia nessa situação. Então, quando eu digo que a gente tem essas coisas todas, tem muito a ver com esse meu novo ciclo de renascimento, em que eu estou aqui há 3 anos cuidando da casa, cuidando da saúde, coisa que eu estou tomando conta de tudo, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que ir, né? Antigamente a minha ex dizia, está na hora de a gente fazer tal exame, aí vamos lá, vamos fazer exame de sangue, vamos fazer exame disso, vamos. E eu estava meio na aba, né? Eu, quando comecei a fazer terapia, nesse meu processo de adultização, eu falei para o meu terapeuta que eu estava num processo de adultização. E eu acho que o processo de adultização foi justamente sair de uma posição infantilizada e passar a assumir uma série de aspectos da vida que eu não assumia. E aí, dentro dessa linha, e aí eu pegando, né? Eu entrei agora finalmente aqui nos textos dos mentorandos do Joel e a Daniele Martins, ela diz que existe um sucesso, abre aspas para ela, existe um sucesso que antecede aquele que fica evidente para o mundo, é o sucesso que acontece dentro de nós. E eu destaquei essa frase como uma frase do artigo, né? Que é a ideia do sucesso endógeno, é a ideia de que você não terceiriza a métrica do sucesso. Foi uma frase que eu coloquei aqui dentro do artigo, que eu coloquei, não se deve terceirizar a métrica da felicidade, do sucesso, dos sonhos. Você tem que definir essa métrica. Então aí eu fui pegando, né, os mentorandos, não deu para terminar, ainda tem que fazer vou fazer pelo menos um artigo, mais um artigo para a gente zerar, porque são 12 depoimentos e mais o que o Joel Moraes escreve na introdução, quer dizer, foi muita coisa para poder
digerir. Então, ainda está faltando mais um. Então, dentro dessa ideia de que a gente tem uma série de... na inovação pessoal, a gente tem aí um conjunto de atividades que a gente tem que se preocupar, e existe uma sugestão da Drica Ricci, que ela diz assim: cuide bem da tríade saúde, família e trabalho. Se fizer isso, afirmo que você não tem como não dar certo, pode confiar. Essa ideia da tríade, e aí realmente eu já tinha trabalhado com a ideia da estrutura. E aí eu coloquei aqui, incorporando aí a ideia dela, que eu botei a tríade estrutural da inovação pessoal, vai na direção da saúde. Se você não tiver saúde, você morre. Família. Se você não tem apoio, você fica perdido. E trabalho. Se você não tem dinheiro, você não consegue ir adiante. Então, eu diria que a inovação pessoal deveria ter essa preocupação central, né? Aí, quando a gente fala em família, eu diria que a gente poderia estender isso, a relações. Se você não tem relações que te permitam ter apoio, a coisa fica mais complicada. Então, essa é a base, e aí os outros complementam, Cuidar da casa, lazer, atividades que você vai fazendo e tudo. Então, você tem o centro, você tem as estruturas e os complementos. Então, é importante você estruturar, se preocupar e priorizar essas estruturas. E aí, a partir dessa... Como eu fui organizando aqui a narrativa dentro da escola, quando a gente vai lendo aqui as frases, por exemplo, do Alisson Costa: eliminar as distrações me faz ganhar tempo, deixar de lado o que não me engrandecia. Aí a gente vai, por exemplo, para o 5º mandamento bimodal: viver é escolher. A Shaster Lima diz: desde criança sempre sonhei... Aqui é uma coisa que eu critiquei, e aí fiz uma crítica, não era pelo positivo, que ela fala: sempre sonhei em ser uma pessoa famosa de muito sucesso. E aí eu desenvolvi mais, complementei o artigo que eu já tinha escrito em cima dessa frase, da questão da fama, falando da fama tóxica, do reconhecimento tóxico, que é aquele que você transforma a fama e o reconhecimento no fim e não no meio. Bom, é isso. O que vocês dizem? Se é uma pessoa inquieta, quer ter uma visão mais consistente do que está acontecendo a partir da chegada do digital, quer receber artigos abertos que a gente manda para a internet, e depois o detalhamento desses artigos, um aprofundamento, ter acesso ao que a gente está construindo aqui, que é a ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal, tudo integrado, Então, você tem que conhecer a Bimodais. A Bimodais funciona tudo pelo Zap, você recebe tudo pelo Zap, a gente tem lives mensais, e a promoção agora do mês de março é a seguinte: você paga R$100 para conhecer a escola, e se você gostar, você paga mais 300 e fica até o final de junho. E aí eu estou te convidando para entrar nessa aventura. Temos alunos aqui que estão desde o primeiro momento, desde o início da escola, e continuam 1º, 2º, 3º, 4º ano. Por quê? Porque é um processo progressivo, é um espiral de conhecimento. A minha preocupação não é que eu tenha muitos seguidores, a minha preocupação é que a gente tenha uma consistência. É uma aposta no longo prazo, é uma aposta em que a gente tem que entender o longo prazo para tomar decisões melhores no curto e no médio prazo. É isso, estou te convidando para participar da escola. Me manda um zap: 21 99608 6422. Vou repetir: 21 99608 6422. Nepô, eu quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. O que você me diz?